Olá pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos aqui para a nossa segunda aula, referente à disciplina de farmacologia. Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes, e nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a classificação dos medicamentos. Bom, esse assunto, a classificação dos medicamentos, é um pouco extenso, então assim, eu vou estar diluindo essa aula em mais ou menos umas 3 aulas, certo? Então, a gente vai começar, vai dar um breve, no caso, uma boa introdução sobre a classificação dos medicamentos, e aí a gente vai estar, no caso, dando outra parte de conteúdo, no caso, semana que vem, e depois a gente vai finalizar, né? Porque ele é bem extenso mesmo. Então, vamos lá. Como introdução, eu trago para a gente o seguinte, que os medicamentos, eles podem ser classificados de diversas maneiras. Na aula anterior mesmo que nós vimos, eu trouxe, no caso ali, a descrição, e a classificação quanto à apresentação e a forma de cada um para vocês. Então, nessa aula, a gente vai abordar a classificação quanto à ação do medicamento dentro do organismo, dos pacientes. Então, os profissionais de enfermagem, eles necessitam conhecer os grupos de medicamentos, que são os antibióticos, vasodilatadores, analgésicos, e entre outros, São inúmeros. Então, esse saber, ele é imprescindível para a prestação de assistência adequada, pois, ao administrar o medicamento, o profissional ele deverá identificar, além da ação da droga, as possíveis reações que o paciente pode manifestar. Então, como a quantidade de medicamentos ela é muito grande, nessa aula será destacados, os medicamentos mais utilizados no âmbito hospitalar. Então, assim, foi feito um apanhado referente a vários, inúmeros, existem, pessoal, inúmeros medicamentos, não tem como a gente ver todos os medicamentos aqui nessa disciplina de farmacologia, para vocês terem ideia, no curso mesmo de enfermagem, são muitas horas referente à disciplina de farmacologia. E de medicina tem farmacologia 1, farmacologia 2, farmacologia 3, porque é o que mais os médicos, no caso, trabalham, no caso, eles têm que saber de tudo sobre farmacologia. Pois bem, vamos lá, nossa aula, nosso ponto. A gente vai começar aqui pelos medicamentos vasopressores, que são os medicamentos que apresentam como ação a elevação da pressão arterial sistêmica através da vasoconstrição. Exemplos, no caso, a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina, que são, como te falei, como eu citei, eles apresentam a elevação, eles elevam a pressão arterial, do paciente, no caso ali todo o sistema de pressão arterial. Então, os cuidados específicos por parte da enfermagem é atentar, na verdade, para a via de administração, a dosagem e a forma de apresentação do medicamento, monitorar a pressão arterial, observar o nível de consciência e sinais de agitação e de confusão do paciente, controlar o volume de débito urinário, no caso a diurese ali, que é, no caso, geralmente esses pacientes são pacientes acamados, são pacientes sondados, que ficam ali em uso de sonda, ou então de uropen, monitorar a atividade elétrica cardíaca, com ênfase à presença de arritmias e taquicardias, observar também e manter a permeabilidade do dispositivo de acesso venoso, então, ou seja, o acesso venoso, como vocês possivelmente estão estudando na disciplina de introdução à enfermagem, é o acesso venoso direto na veia, você tem que estar observando, e sempre manter ele íntegro, sem, no caso, acontecer de extravasamentos ou então de ferimentos para machucar o paciente, certo? Observar também sinais de superdosagem ou de intoxicação. Então, nos casos de superdosagem ou intoxicação, o paciente ele poderá apresentar uma vasoconstrição excessiva devido à atividade simpaticomimética, náuseas, vômitos, dor agoniosa, arritmia, cefaleia, hipertensão e sudorese.
certo? Então, esses são os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem para com esses medicamentos, certo? Próximos medicamentos são os inotrópicos. Esses medicamentos inotrópicos, eles apresentam a ação sobre a energia de contração das fibras musculares. Então, temos aqui como exemplo a dubutamina, né, e o milrione. No caso, para esses dois medicamentos, né, enfim, existem muitos, mas aí como exemplo, a equipe de enfermagem ela tem que ter os cuidados específicos, né, e é atentar para a via de administração, né, prescrita pelo médico, a dosagem e a forma de apresentação do medicamento, monitorar a pressão arterial, frequência cardíaca, traçado de eletrocardiografo e de pressão venosa central, comunicar alteração dos parâmetros verificados no item anterior, controlar o volume de débito urinário, controlar a velocidade de infusão endovenosa, manter permeáveis catéteres ou dispositivos de acesso venoso central, atentar para sinais e sintomas de flebite, atentar para sinais e sintomas de inflamação de soluções endovenosas, atentar para sinais de superdosagem, né? Nos casos de superdosagem, o paciente ele poderá apresentar hipertensão, taquiarritmia, isquemia do miocárdio e fibrilação ventricular. Então, alguns pacientes eles podem apresentar hipotensão, né? Que no caso baixa pressão, né? Enfim. Os medicamentos vasodilatadores, né, eles agem expandindo os vasos sanguíneos e principalmente as arteriolas. Dois medicamentos merecem destaque, né, o nitrito, na verdade o nitroprusiato de sódio e a nitroglicerina, que no caso o nitroprusiato de sódio ele tem ação imediata após a administração. Então, apresenta efeito em artérias e veias e é indicado nos casos de hipertensão arterial sistêmica, influência cardíaca congestiva grave, pós-operatório de cirurgias cardíacas e isquemia também mesentérica. Bom, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao nitroprusiato de sódio, né, deve-se atentar para a via de administração, a dosagem e a forma de apresentação do medicamento, manter o medicamento protegido à luz, utilizando equipo de infusão fotossintético, né, e fotossensível, proceder à troca da solução a cada 6 horas, pois a sua deteriorização ela é rápida, atentar para alterações bruscas de pressão arterial, né, do paciente, atentar para queixa de cefaleia persistente, administrado analgésico prescrito, né, se necessário, atentar para sinais de toxicidade, atentar para o aparecimento de efeitos colaterais. Então, nos casos de intoxicação, o paciente ele poderá apresentar hipotensão, confusão mental, hiperreflexia e convulsões nos casos de mais críticos. Bom, agora os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem, né, quanto à nitroglicerina. Então, deve-se atentar para a via de administração correta, né, a dosagem e a forma de apresentação do medicamento, monitorar a pressão arterial, atentar para alterações bruscas de pressão arterial e comunicá-las se verificadas. Utilizar somente o frasco de vidro ou frasco de polietileno para o acondicionamento da solução. Utilizar soluções glicosadas para diluição de medicamento. Atentar para sinais e sintomas de efeitos colaterais e comunicá-los se verificados. Atentar também para os sinais e sintomas de intoxicação. Então, os efeitos colaterais mais frequentes são as náuseas, vômitos, cefaleia intensa e palpitações. Nos casos de intoxicação, o paciente ele pode apresentar cianose e sangue na coloração, com coloração semelhante à do achocolatado, certo?
Bom, agora são os medicamentos anticoagulantes. Os medicamentos classificados como anticoagulantes, eles agem de forma prolongando, né, o tempo de coagulação ou impedindo a sua ocorrência. Então, três medicamentos merecem destaques, né, que é a heparina, a campeã de todas, né, que acho que está em ranking número 1, que é mais utilizado principalmente para pacientes que fazem, no caso, cirurgias, né? Então, o médico ele sempre prescreve ali a heparina, a varfarina também e o ácido acetílico, que é a AS. A heparina, no caso, ela pode ser administrada por via subcutânea, né? Ação entre 2 a 4 horas, ou também endovenosa, que é a ação imediata. Então, o paciente em uso de heparina, ele pode apresentar como efeitos colaterais o aumento de potássio e ou lipídios, né, no sangue, prurido, diminuição de plaquetas, dor moderada, hemorragia, manchas na pele, febre, dores nas vértebras, nas costas e prolongação do tempo de coagulação. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à heparina, no caso é atentar para a via de administração, a dosagem e a forma de apresentação do medicamento, não administrar por via intramuscular, não massagear o local de aplicação devido ao risco de hematoma, né, no caso são aquelas manchas roxas que ficam na pele, não administrar com outras drogas, então sempre a solução só a heparina, orientar os pacientes quanto ao risco de sangramento, por exemplo, né, ao escovar os dentes. Observar também sinais e sintomas de hemorragia externa e interna. Observar sinais de hipersensibilidade à droga. Os sinais e sintomas de hemorragia que o paciente ele pode apresentar são hematomas em membros, petequias, epistaxe, melena, hematúria, dor torácica e nos flancos. Nesses casos, pode-se utilizar a protamina como antídoto, né? E os sinais de hipersensibilidade à droga são urticária, calafrios, febre e reação asmática. Então, o medicamento varfarina, né, que é o próximo que a gente está falando ali de anticoagulantes, tem ação mais lenta e se comparado à heparina, no caso. Por isso que eu falo que a heparina sempre está em primeiro lugar. Então, é adequado para regular o tempo de protobina e tem ação na síntese da vitamina K, né, que aí no caso é a vitamina do sangue, que é indicado também no tratamento de arritmia atrial, que é a prevenção de embolia, né, doença cardíaca, reumática, embolia pulmonar, infarto do miocárdio e trombose venosa profunda. Então, a varfarina ela é administrada por via oral, então há grande possibilidade de interação entre medicamentos e nutrientes, e os pacientes, no caso em uso de varfarina, eles podem apresentar como efeitos colaterais a hemorragia, né, lesões necróticas de pele, de tecido subcutâneo, urticária, né, dermatite, diarreia, náusea, êmese e leucopenia. Bom, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à varfarina, né, atentar para a via de administração, a dosagem e a forma de apresentação do medicamento, orientar os pacientes quanto ao risco de sangramento, por exemplo, ao escovar os dentes, orientar o paciente quanto aos cuidados na prática de esportes devido ao risco de traumas, observar sinais e sintomas de hemorragia externa e interna, observar sinais de interação de medicamentos, no caso nutrientes. Então, no caso, o próximo medicamento aqui no caso, é a classe de ácido acetílico, né, AS, age diminuindo a capacidade de agregação plaquetária. Então, o seu uso ele é indicado nos casos de angina, né, estável, profilaxia de infarto agudo do miocárdio e no pós-operatório de cirurgia arterial. Então, os cuidados específicos por parte da enfermagem, quanto a AS, né, atentar para a via de administração, a dosagem e a forma de apresentação do medicamento, administrar sempre por via oral,
observar também os sinais de superdosagem, orientar também o paciente sobre o risco de hemorragia e nos casos de superdosagem, o paciente ele poderá apresentar náuseas, vômitos, sangramento oculto, roxo cutâneo e hematomas, certo? Bom, e esse é o último assunto que a gente vai ver hoje, né? Devido a que foi o assunto que a gente viu na aula também, para ficar tipo igual a gente vê na aula e vê também aqui na aula gravada, que são as insulinas, né? A insulina, ela é um tipo de hormônio que promove o aumento do transporte da glicose nos músculos e nas células, com a finalidade de reduzir o nível de glicose no sangue. O seu uso ele é indicado nos casos de pacientes portadores de diabetes mellitus. Então, há vários tipos de insulina ali, os quais diferem de acordo com a sua origem e o tempo também da ação. Então, a escolha é feita pelo médico responsável, conforme o quadro clínico, a taxa de glicemia do paciente e o efeito desejado também. Então, a administração da insulina ela pode ser por via subcutânea, intramuscular ou endovenosa. A insulina ela pode ser classificada quanto ao seu tempo de ação, como ultra rápida, que ela pode ser administrada por via subcutânea, endovenosa ou intramuscular, próximas às refeições e indicada nos casos de cetoacidose diabética, né, principalmente nas administrações por via endovenosa e intramuscular. Né, o pico de ação é em 1 hora. A rápida, que é tão chamada regular, ela pode ser administrada por via subcutânea, endovenosa ou intramuscular, e é indicada nos casos de diabetes descompensada associada a situações de infecção, choque e trauma cirúrgico, e também cetoacidose. Então, o pico de ação é entre 2 e 4 horas, né? E temos também a intermediária, que é a NPH, né? Geralmente, a regular e a NPH são as mais, digamos assim, utilizadas, né? Que caracteriza por absorção lenta, né? Administrada por via subcutânea, não é indicada em situações de emergência, nem no tratamento inicial da cetoacidose. Então, o pico de ação é entre 8 e 12 horas, né? Então, temos a lenta, né? Que ela resulta na combinação de insulina ultralenta com no caso semilenta, tem ação semelhante à da insulina intermediária, a NPH, o pico de ação é entre 8 e 12 horas também. E temos a prolongada, né, que o seu nível de ação é muito mais lento, podendo provocar hiperglicemia no período da manhã, indicada para ser administrada em dose única diária, não sendo aconselhável dividir a dose. Não há pico de ação, pois a sua liberação é praticamente contínua e com efeito prolongado. Bom, os cuidados específicos por parte da enfermagem é atentar para a via de administração, a dosagem e a forma de apresentação do medicamento, não agitar o frasco antes de aspirar a insulina, apenas rolá-lo, né, e na mão. Enfim, conservar o frasco de insulina após a sua abertura sobre a refrigeração. Atentar para o prazo de validade após a abertura do frasco, remover as bolhas de ar antes de aplicar a insulina, nos casos de administração por via subcutânea, e intramuscular. Utilizar também seringa de insulina, no caso a graduação, no caso em unidades internacionais, UI. Utilizar a agulha adequada, a via de administração prescrita e atentar para a aparência da insulina, não administrando nos casos de presença de grumos. Não massagear o local após a aplicação da insulina. Nos casos de administração por via subcutânea, respeitar, no caso, o rodízio do local e, no caso de aplicação, então, se você aplicou, digamos ali, no braço direito, né, pela manhã, então você à tarde vai aplicar no braço esquerdo, né, e aí você sempre vai escolhendo uma outra via para não acontecer ali em machucar o paciente, enfim, deixar ali sérios danos para ele. Então, nos casos de administração por via endovenosa, a insulina ela deverá ser diluída em solução fisiológica de 0,9%,
preferencialmente infundir a solução endovenosa por pompa de infusão, atentar para sinais e sintomas de encefalopatia, redução de nível de consciência e vômitos. Nos casos de administração por via endovenosa, manter o paciente sob contínua monitorização cardíaca, atentando, no caso, para sinais de arritmias nos casos de infusão endovenosa, realizar controle de diurese, atentar para sinais e sintomas de hiperglicemia ou hipoglicemia, atentar para sinais e sintomas de reação alérgica e reações locais. Os sinais e sintomas de hiperglicemia são sede excessiva, aumento do volume urinário, aumento da frequência de eliminação urinária, número de micções, necessidade de urinar durante a noite, fadiga, fraqueza e tontura, visão turva, borrada, aumentar também o apetite, né, e a perda de peso. Essa é uma das principais. Os sinais e sintomas de hipoglicemia são taquicardia, transpiração em excesso, tremores, ansiedade, confusão mental, alteração de comportamento, estupor, inconsciência e coma, né? Então, os sinais e sintomas de reações alérgicas são desconforto, dispneia, palpitação e sudorese, e os sinais de reação local são os edemas, né, que ficam aquele roxidão, o prurido, endurecimento no caso da pele e dor anormal na região de aplicação. Bom, no caso, os medicamentos analgésicos e antipiréticos, a gente vai ver na aula que vem, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, referente a essa nova etapa que a gente está vendo aqui da disciplina de farmacologia. Como vocês estão vendo, ela é muito importante para a atuação da equipe de enfermagem, fazer todos os procedimentos corretos com medicamentos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima aula, tá? E fica com Deus.